nos deram um tema, né? E a gente fica preso àquilo que nos dão, que é o tema. A gente nos deram um tema e o tema não é um tema muito fácil, é a questão da mente. E eu quero trabalhar com vocês, ou ler com vocês, Romanos capítulo 12. Vamos seguir à risca aquilo que nos foi dado e esperamos poder transmitir a palavra do Senhor de forma que ela seja um canal de bênção para vocês. Da minha versão, que é a versão Almeida Corrigida Fiel, Romanos capítulo 2, capítulo 12, perdão, mas vamos ler o verso 1 e o verso 2, para nós termos um entendimento geral do texto, tá bom? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo aqui, ele está fazendo um apelo para que esta igreja tivesse um coração, uma mente, uma vida totalmente moldada pelo Evangelho. Nós estamos vivendo, irmãos, não sei se eu acredito que todos nós aqui estejamos percebendo isto, que nós estamos vivendo um período que parece de trevas no mundo. Não é Brasil, mas em questão de mundo. Nós estamos vivendo um período muito difícil. A incredulidade está tomando o mundo como um todo. E no Brasil não está sendo diferente. Por exemplo, eu tenho um conhecido, uma família, que foi morar no Canadá. E eu perguntei para ele assim, fulano, como é que está aí a igreja? Você já procurou alguma igreja? Porque eles têm 3 filhos. Como é que está aí no Canadá? Está tudo bem aí, pastor? Aqui não tem igreja. Eu falei, como assim? A região que eu estou aqui, tem muito pouca igreja. É que tem aqui, não é muito confiável. Aqui, pastor, todo mundo é ateu. Eu falei, mano, como assim todo mundo é ateu? Não, aqui todo mundo é ateu. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Aqui no Brasil, todo xingamento nosso, quando você quer xingar alguém, né, quem tem o hábito de xingar alguém, é geralmente um cunho sexual, não é assim? Lá não. Lá no cunho religioso. Seu filho de Deus. Aqui não é ofensa. Você quer ofender alguém no Canadá, pelo menos esse irmão falou para mim, naquela região que ele está lá, se você quer ser ofendido e você sai muito ofendido, se alguém te chamar de filho de Deus, ou qualquer coisa semelhante a cunho religioso, você é ofendido. E eles não aceitam. E eles ficam chateados. Aí eu perguntei para esse irmão, mas meu irmão, o que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? Ah, pastor, estou ganhando dinheiro. Meu irmão, mas dinheiro não é tudo. Deus é tudo. Deus é tudo. E Deus tem nos sustentado, Deus tem nos alimentado, Deus tem nos dado até mais do que nós precisamos. Mas as pessoas estão vivendo numa época em que estão buscando cada vez mais os bens materiais, e nós temos igrejas que estão pregando exatamente isto. Aliás, eu não sabia que Jesus Cristo tinha morrido na cruz do Calvário para que eu tivesse uma casa na praia, para que eu andasse de carro zero, para que eu tivesse roupa importada. Eu não sabia, descobri isso agora há pouco tempo. Porque para mim Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para que eu tivesse o nome escrito no livro da vida. Jesus morreu na cruz do Calvário para me reconciliar com o Pai, porque eu estava de mal com Ele. Mas Ele enviou o seu Filho para me salvar e salvar você. Mas essa mensagem tem sido excluída dos púlpitos. As pessoas não estão preocupadas mais com isto. Aliás, é o tipo de mensagem, se você falar inclusive de pecado, tem lugar que as pessoas simplesmente não vão ficar.
É igual aquela história de um pastor que foi pregar numa igreja e antes de pregar ele recebeu algumas recomendações. Graças a Deus que aqui eu não recebi nenhuma, então eu posso falar o que eu quiser, porque o pastor não me recomendou em nada, então eu estou livre. Pode ser que na saída ele me pegue, mas aqui, agora pelo menos ele não me deu nenhuma recomendação. Mas o pastor foi pregar, aí o pastor falou com ele assim: meu irmão, eu vou te pedir só um favor, não fale em adultério, porque aqui alguns irmãos aqui, infelizmente, sabe como é que é? Pulam a cerca. Eu vou pedir também para o irmão, por favor, não falar nada a respeito de bebida alcoólica. É porque alguns irmãos aqui gostam de tomar uma biritinha, né? Uma cervejinha, alguma coisa nesse nível, socialmente. Então não fale nada. E outra coisa que eu vou pedir para o irmão, por favor, não fale em jogo. Porque muitos irmãos aqui fazem a sua fezinha no jogo do bicho, na loteria. Aí o pastor falou assim: então, tá certo. Eu não posso falar em adultério, não posso falar de bebida e não posso falar de jogo. Tá bom. Ele pegou a palavra, agradeceu. Eu queria dizer que o pastor me deu algumas recomendações aqui do que eu não posso falar. Ele falou que eu não posso falar aqui na igreja sobre adultério. Tem um monte de adúltero aqui. Eu pensei que isso aqui fosse uma igreja, mas também que isso aqui é um bordel. Ele também me falou que eu não posso falar de bebida alcoólica. Eu pensei que isso aqui fosse uma igreja, mas isso aqui é um botequim. Outra coisa que ele me chamou a atenção, que eu não posso falar de jogo. Eu pensei que isso aqui fosse uma igreja, mas estou vendo que isso aqui é um cassino. Eu quero dizer para você que Jesus te liberta da cachaça. O Senhor te liberta do adultério. O Senhor te liberta do jogo e te faz feliz com aquilo que Ele pode te dar. Você vai ser feliz. Agora, se você quer mudança, vem aqui à frente que eu quero orar com você. Foi todo mundo, inclusive o pastor. Então a palavra transforma, irmãos. Mas em função de manter muitas vezes uma igreja cheia, as pessoas estão distorcendo a palavra. Estão mudando as escrituras. Estão trazendo para o púlpito o que nós chamamos de teologia liberal. Ou teologia progressista. O que é um teólogo liberal, uma teologia progressista? Um teólogo liberal, por exemplo, ele não crê nas escrituras sagradas. Ele não crê. Ele não crê na inerrância da palavra. Ele não crê que esta palavra aqui, a Bíblia que você tem, é a palavra de Deus. Ele acredita que contém alguns textos que procedem até de Deus, mas não é bem dessa forma. Como determinado pastor batista de São Paulo, que disse que temos que mudar alguns textos da palavra, porque afinal de contas não há nada assim. Só tem uns 3 textos, talvez, que falem a respeito e contra o homossexualismo. Então nós temos que mudar as escrituras, segundo ele. E nós temos visto isso, irmãos. As pessoas tentando mudar a palavra de Deus para se adequar à mente do homem moderno, do homem do século XXI. Afinal de contas, nós estamos em outro século, século XXI, século da mudança. Para eles. Porque para mim a palavra de Deus ela continua sendo a mesma. Amém? Ela não mudou, ela continua sendo a mesma. A Escritura não muda. O que Jesus falou é verdade, a verdade tem que prevalecer. Um homem pode passar, tudo pode passar, menos a palavra de Deus, aquilo que o Senhor deixou registrado. E tem gente mudando as Escrituras porque não querem ofender. Eu conheço um determinado pastor também que ele falou que ele não pode pregar sobre pecado, porque na verdade ele não é pastor. Ele é um administrador, ele quer manter a igreja cheia, ele precisa manter a igreja cheia, senão as pessoas vão embora. Se nós entrarmos por esse caminho, irmãos, no final não vamos ter mais palavra de Deus, nós vamos ter palavra de homens. E palavras de homens, a palavra dos homens não satisfazem o coração, ou então só por um momento, mas não serve para a hora da crise, na hora da dor, na hora da perda de um ente querido, na hora que a enfermidade entra dentro da sua porta e tira de você a sua saúde. A palavra de Deus é aquela palavra que ela traz o conforto e consolo na hora da grande dor.
Mas quantas pessoas estão mudando, né, trazendo para os púlpitos a teologia liberal? Por exemplo, o teólogo liberal, ele não crê, por exemplo, em milagres. Eu creio em milagre. Por isso que eu oro. Não é assim? Por que nós oramos? Porque nós cremos na intervenção de Deus. Quanto tempo aqui a igreja esteve orando por um irmão, intercedendo, pelo próprio pastor que esteve enfermo, intercedendo por ele, clamando, porque nós cremos na intervenção divina. Mas eles não creem. Tem gente que já perdeu a fé há muito tempo, irmãos. Tem gente que é profissional do púlpito. Há muito tempo se acreditou das Escrituras, porque a teologia liberal, ela veio, ela está matando a igreja. Várias igrejas estão morrendo. Por isso que é algo comum dentro da igreja aceitar tudo. Vou te dar, por exemplo, a ideia na mente de um relativista. Por exemplo, abra sua Bíblia, por favor. Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Verso 28 ao 32. Não vamos ler todo o texto, mas eu quero ler parte desse texto. Romanos capítulo 1, do verso 28 ao 32, o apóstolo Paulo diz assim: e como eles não se importam de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso. Uma versão que diz assim, a uma disposição mental reprovável. Uma disposição mental reprovável. Então diz assim, e como eles não se importam de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Estamos cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. Isso é um pensamento de uma pessoa que não tem Deus, mas está dentro da igreja. Frequenta os cultos, muitas vezes. Administra o culto. É pastor. É alguém que tem, muitas vezes, uma responsabilidade com a igreja, mas é um indivíduo que não acredita na graça e na misericórdia de Deus. Ele desacredita de tudo. Ele molda a palavra segundo a vontade dele. Eu estudei no seminário, comecei em Belo Horizonte, no seminário, e concluí no Seminário Batista do Sul. E quando eu fiz o Seminário Batista do Sul, já estava entrando lá, pelo menos naquele período, algumas doutrinas liberais. Graças a Deus que eu não peguei nenhum pastor liberal naquela época. Mas começou as pessoas a se afastarem da palavra de Deus. Mas eu me lembro de um quartanista, formando. Ele chegou para mim todo feliz e disse, você sabia que Jó não existe? Ou pelo menos que Jó não existiu, né? Sabia que Jó não existiu? Que Jó é uma alegoria. Eu falei, é engraçado. Porque lá em Ezequiel, capítulo 14, verso 14, verso 20, traz o mesmo verso, são iguais. No verso Ezequiel 14, versículo 14, diz, ainda que na cidade, está falando de Jerusalém, estivesse Noé, Daniel e Jó. Eles iriam orar e salvariam as suas almas, mas não a cidade. Então, quer dizer que Jó é uma alegoria. Então, você está dizendo que Noé também foi e que Daniel também foi.
Eu nunca li isso. Mas como você, sendo quartanista, você está se formando? Você está se formando, você não leu a Bíblia. Você leu livros e mais livros, mas esqueceu do livro principal, a base da nossa fé, aquilo que nos sustenta, aquilo que nos mantém de pé na presença do Senhor, que é a palavra de Deus. Então você esqueceu a Bíblia? Esqueceu a palavra? Você veio estudar teologia, mas só ficou no livro, esqueceu de ler a Bíblia. E tem muita gente assim, irmãos. Esses dias passou um menino na nossa igreja, um pastor, novinho, e começou a citar vários teólogos, porque conhece o teólogo tal? Você conhece o teólogo tal? Você conhece o teólogo tal? E começou a citar vários teólogos, e citando frases dos teólogos. Eu falei, conheço. Mas quase que eu perguntei, mas não perguntei porque eu falei, você é muito novo, ainda é criança, na fé, eu acredito, não é possível. Quase que eu perguntei, mas você conhece a Bíblia? Você leu a Bíblia? Você conhece as Escrituras? Você tem tempo de ler as Escrituras? Porque você está lendo muita gente, citando muita gente, mas está se esquecendo de citar a Bíblia. Não por melhor que seja o teólogo, a base da nossa fé está nas Escrituras Sagradas. Amém? E tem muita gente com a mente moldada, sendo moldada o tempo todo pelas coisas de fora. Os influenciadores. Você entra na internet, são vários influenciadores. O que você é? Sou influencer. Tem alguns que são até influência para coisa boa, mas tem gente que, os maiores que têm seguidores, mais seguidores, né, dessas pessoas, os que têm mais seguidores, é gente que não tem nada a acrescentar. Até mesmo pregadores, irmãos. Tem uma menina que anda pregando por aí, que tem um monte de gente atrás dela. Ela não cita a Bíblia, mas está assim de gente. Assim, ó, de gente seguindo. Mas não cita as Escrituras. Porque a palavra de Deus, ela se tornou algo irrelevante na vida dessas pessoas. Então tem muita gente hoje assim. Por exemplo, dentro da teologia de hoje, dentro das igrejas de hoje, pelo menos dentro daquilo que eu acompanho, essas pessoas gostam, por exemplo, de más companhias. Gostam de más companhias, não gostam de companhias boas. Eu aprendi com um irmão, um pastor, ele falou para mim assim, Pastor Silas, eu aprendi uma coisa na minha vida. Eu tenho que andar com crente mais crente do que eu. Eu concordei com ele, está certo. Você tem que andar com gente mais crente que você. Se for gente inferior a você, vai acabar te influenciando. Porra, as más conversações corrompem. Corrompem o quê? Corrompem os bons costumes, irmãos. Então você que é crente em Jesus, você tem que tomar cuidado até com as companhias com quem você está sofrendo influência. Porque pode te corromper, pode te afastar da verdade, pode te influenciar. Pode chegar para você e começar a falar, ensinar coisas a você que não vai te fazer bem. Eu falei com vocês que eu fiz meu seminário do Sul, só que na época que eu fiz não existia o reconhecimento pelo MEC. Aí passou a oportunidade que eu tive, não fiz. Aí eu resolvi fazer teologia por uma faculdade. Me indicaram a faculdade, falar que quem era responsável pela parte de teologia era um pastor batista, e eu me inscrevi na faculdade. E comecei a estudar teologia com esse pastor. E ele sendo o responsável. Irmãos, no primeiro mês eu já estava cuspindo marimbondo de raiva. No segundo eu já estava querendo rapar fora. No terceiro, minha esposa falou, segura mais um pouco. Espera pelo menos terminar o semestre. As coisas mais loucas que vocês podem entender e vocês podem aprender está dentro desses seminários e faculdades que se dizem cristãs. Para vocês terem uma ideia, ele chegou para a aula e disse assim, quando Josué, ele invade Jericó com seu exército, Jericó estava deserta. Eu falei, eu não entendi. Porque na Bíblia diz que estava cheio de gente. Inclusive, Raabe escondeu os espias. Como é que pode? Ele deu uma aula. Aí começou a falar, não, porque quando Adão e Eva, por exemplo, Eva estava conversando com a serpente, aquilo nunca aconteceu. Aquilo ali é um símbolo da Babilônia. Ou seja, desacredita do pecado original. Irmãos, uma coisa é você ouvir falar, outra coisa é você ver um pastor da Igreja Batista, e inclusive é conhecido,
falando esse monte de coisa, desmerecendo as Escrituras Sagradas. Essa é a mente que eles têm. Então são moldados por um relativismo, uma descrença das Escrituras. E nós temos que tomar cuidado. Por isso que eu quero te dar um conselho, cuidado com aquilo que você ouve na internet. Cuidado. Tem bons pregadores fantásticos. O pastor Zilmar é um deles, está sempre lá na internet. Eu admiro ele, a perseverança dele está ali. Mas quanta gente falando besteira e as pessoas acreditando. Então tome muito cuidado. Recentemente, só para terminar essa parte, para mudar aqui. No carnaval do ano retrasado, um bispo de uma igreja lá do Rio de Janeiro recebeu um convite para desfilar em uma escola de samba. Você imagina o pastor Zilmar recebendo um convite para pular o carnaval, sendo um destaque lá no carro alegórico. Se alguém me manda uma carta dessa, um convite desse, moço, eu vou me sentir profundamente ofendido. Ou pelo menos vou me sentir assim, o que eu ando falando? O que eu estou dizendo que chegou ao ponto dessa pessoa me convidar para participar da escola de samba? Mas não parou aí. Ele colocou na internet uma enquetezinha lá para descobrir o que os irmãos ou o que as pessoas que o acompanhavam achavam, se ele deveria ir ou não. E que ele estava muito comovido com o convite, estava inclusive em oração. E estava sentindo que aquilo era de Deus. Foi Jesus. Só se for o Deus desse mundo, só se for Satanás. Porque Jesus Cristo, será que morreu na cruz do Calvário para a gente desmerecer o nome dele numa escola de samba? Tem muita gente que não tem a mente transformada. Verso 2, do capítulo 12 de Romanos. Romanos 12, 2, diz assim: e não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados. Sabe como é que é essa palavra do grego? Você sabe? Metamorfose. A palavra transformados é metamorfose. É aquela mudança da lagarta para a borboleta. Nós temos que ter uma mudança radical, completa. Mas tem gente, irmãos, que parece que mudou, mas não mudou. É igual a história daquele rato. Ele chegou para o mágico porque ele queria mudar. Ele tinha um pavor de gato muito grande. Ele descobriu que tinha um mágico, que tinha o poder de transformar qualquer coisa naquilo que o outro quisesse. Então o ratinho chega para esse mágico e diz assim: eu queria que você me transformasse num gato. Aí o mágico falou assim: tá certo, então vou te transformar. A sua varinha transformou aquele rato num gato. Até que o gato, que era rato, se encontrou com o cachorro. Aí ele, mais depressa, correu para o mágico e falou assim: olha, eu queria que você me transformasse num cachorro, porque eu dei de cara com um cachorro e eu vi que é mais poderoso do que eu. Aí, tá bom, vou te transformar. Transformou ele num cachorro. Ele todo feliz, agora eu sou um cachorro. Mas, de repente, ele se deparou com o quê? Com um tigre. E ele ficou apavorado. Ele corre para o mágico: eu quero que você me transforme num tigre. Eu preciso me transformar num tigre, porque eu vi que o tigre é muito mais poderoso. E transformei ele num tigre. Aí se deparou com um homem, um caçador. Ele corre para o mágico e diz: eu quero que você me transforme num homem, porque eu vi que não adianta, eu preciso de mais poder. Aí o mágico falou assim: não vou não. Eu vou te transformar você no que você sempre foi, um rato. Porque por mais que eu transforme você, a sua mentalidade é a mesma. É a mentalidade de um rato. Tem muitas igrejas, irmãos, que é a igreja de ratos. Está cheio de gente que não foi transformada. Tem a aparência de mudança. Tem a aparência de que algo extraordinário aconteceu na vida. Mas não aconteceu nada. Sabe por quê? Porque a mudança vem de dentro. É à medida que o Espírito Santo vai transformando nosso coração. Essa metamorfose que vem e procede de Deus. Mas tem gente querendo mudar o outro ou manter o outro no mesmo estado. E Jesus transforma. Amém? Transforma ou não transforma? Mas para a gente encerrar aqui, eu quero pensar com você sobre uma mente de Cristo. O que é uma mente de Cristo?
Quem tem uma mente de Cristo, irmãos, tem uma mente completamente moldada pelo Espírito Santo. Aqueles que são de Cristo, o Espírito Santo, ele entra na vida e ele começa a mudar os hábitos, a deixar certos costumes, a abandonar certas coisas. Meu irmão, você não precisa fazer jeitinho, mudar as escrituras, mudar a palavra para agradar as pessoas. Você tem que pregar a verdade. Porque a verdade liberta. A verdade transforma. A verdade muda. Agora, para manter a igreja cheia, quantas pessoas estão inventando um monte de coisa? Então, quem tem a mente de Cristo, em primeiro lugar, pensam nas coisas que são lá de cima, como diz Paulo lá em Colossenses 3, de 1 a 4. Paulo lhe diz que quem tem a mente de Cristo muda a maneira de pensar, pensa nas coisas lá do céu, pensa nas coisas da glória, e não estão pensando nas coisas deste mundo. Estão fixados neste mundo, não estão presos a este mundo, mas estão com o seu coração voltados para Deus. Abra sua Bíblia aí. Colossenses, capítulo 4. Colossenses 4, pelo menos na minha versão. Capítulo 3. Colossenses 3. De 1 a 4. Diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não das que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Amém? Pensar nas coisas lá de cima. Ficar pensando nas coisas dessa terra, irmão. Essa terra não tem nada a oferecer. Aliás, o apóstolo, a Bíblia nos fala que, lá em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 16, diz que nós temos a mente. De quem? De Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Então, a nossa mente ela tem que ser moldada, diferenciada dessas coisas. Tem gente que está preso demais essas coisas aqui. Eu não sei se aconteceu na sua casa, mas essa questão de política veio dividir até a igreja. Ou não dividiu? Dividiu famílias. É um votando em um, outro votando no outro. Eu parei de assistir, de ver muita coisa de política, porque eu estava ficando tão irritado. Minha esposa falou assim: tu larga isso, que isso está te fazendo mal. Você está pensando demais nessas coisas. E essas coisas não te fazem bem. Vai ler. Ela falou comigo assim: vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia. E eu segui o conselho dela, irmãos. Não é que passou? Não é que melhorei? Não é que eu fiquei manso, calmo, tranquilo? Porque a gente fica tão nervoso com as coisas que estão acontecendo nessa terra que a gente acaba ficando mais irado. E a gente tem que entender que nossos olhos precisam estar fixos aqui, mas entendendo que a nossa caminhada é para o céu e não ficar aqui. É uma briga, irmãos, de política, e aceita isso e aceita aquilo, igrejas envolvidas também com esse tipo de coisa, uns defendendo isso, outros defendendo aquilo. Eu vou falar uma coisa para vocês: em 25 anos eu nunca botei um político no meu púlpito. Nunca. Porque aqui é para ministrar a palavra de Deus. Aqui não é para fazer campanha política. Nunca foi. Eu aprendi com o meu falecido pastor. Eu nunca gostei disso. Agora, quanta gente, infelizmente, que estão envolvidos com isso. Eu tenho um amigo que se envolveu com um negócio de política, misericórdia. Ele falou que ele cansou de ver pastor batendo na porta lá do determinado candidato daqui da cidade, chegar para ele e falar assim: aqui, dá para ele investir na camisa da União Feminina? Dá para ele investir na camisa dos jovens? Vamos fazer uma cantata? Isso, não, pelo amor de Deus. A igreja que precisa de campanha, de ajuda de político para fazer isso ou fazer aquilo, sinceramente, vai para o joelho, vai buscar de Deus, que eu tenho certeza que Deus tem um recurso. Pelo menos sempre foi comigo, sempre foi assim. Outra coisa, aqueles que têm a mente de Cristo, aqueles que buscam, são transformados pelo poder do Evangelho, ocupam a mente com as coisas, não dessa terra, mas com as coisas de Deus, e tem uma mente transformada. Quer ver? Filipenses 4:8. Eu gosto demais desse texto.
Filipenses 4:8. Olha só o que é que diz aqui. Filipenses 4:8 diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se há algum louvor, nisso pensai. Eu tenho que ocupar minha mente com coisas boas. Amém? Agora tem gente que ocupa a mente com coisa que não presta. É igual a história de um homem que estava viajando e na estrada o pneu do carro dele furou. Ele encostou o carro, viu o pneu furado, abriu a mala e foi pegar um macaco para levantar o carro para trocar o pneu. Tirou o step, cadê o macaco? Não tinha macaco. Você sabe o que é macaco, né? Uma vez eu contei essa história, uma garotinha pequenininha, devia ter uns 5 anos. O que é macaco? Ela viu que não era o bicho que eu estava falando. Eu tinha que explicar o que era macaco. Aí o rapaz não conseguiu achar o macaco, aí lembrou, puxa vida, ficou em casa o macaco. Aí ele observou que do outro lado da estrada tinha uma casa e tinha um carro. Ele falou, ali tem macaco. E eu vou lá. E eu vou lá pedir emprestado o macaco para levantar o carro para trocar o meu pneu. E assim ele foi. Mas à medida que ele ia andando, ele foi pensando, eu vou chegar lá, eu vou bater na porta, eu vou explicar para ele assim, se eu poderia emprestar o seu macaco? Certamente ele vai olhar para mim e falar assim, por quê? Porque o meu pneu furou, eu estou com um carro ali na estrada, mas por que você não tem macaco? Não, é porque eu tenho macaco, só que esqueci em casa. Mas você é relaxado. Porque uma pessoa que não é relaxada, olha antes de viajar se está tudo dentro do carro, exatamente para não acontecer, ou se acontecer tal coisa, a pessoa não ter que ficar batendo na casa dos outros, incomodando as pessoas. E ele foi pensando nisso o tempo todo. E ele foi discutindo com o cara na cabeça dele. E ele foi ficando irritado, ele foi ficando irado. E ele começou a xingar o cara na cabeça dele. Aí chegou lá e bateu. Bateu na porta. Aí uma pessoa abriu, pois não, pum, levou um soco e falou assim, fica com o seu macaco, eu não preciso do seu macaco. E virou as costas e saiu. Tem gente, irmãos, que está alimentando a mente só com coisa ruim. Por isso que tem gente amarga. Entende? Tem gente que só pensa em coisa ruim, tem gente que maquina só o mal, tem gente que... Por isso que, preste bem atenção, quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, nisso pensai, ocupe vosso pensamento nisso. Pare de ficar pensando nessa coisa dessa terra. Por isso que a Bíblia diz que tudo é puro para os puros e tudo é impuro para os impuros. O crente não tem que ter um coração maldoso, não tem que ser bobo, mas não tem que ficar cheio de maldade. E para a gente fechar aqui, essa metamorfose que a gente conhece através da ciência e através da natureza, isso é algo natural. Deus estabeleceu uma lei em que uma lagarta se transforma em uma borboleta. Só que a metamorfose que Paulo fala, ela é diferente de todas. Eu quero fechar com você esse texto, lendo com você Marcos, capítulo 9. Marcos 9, versículo 1 e 2. Marcos 9. Versículo 1 e 2. Para você. Marcos 9, verso 1 diz assim, e dizia também, em verdade vos digo, que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. E no verso 2,
6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e a João e os levou sós, em particular, ao alto monte e transfigurou-se diante deles. Como é que está na sua... Aqui, transfigurou-se. Sabe o que é essa palavra transfigurar? É a mesma que Paulo usou aqui, em Romanos 12, 2. Essa metamorfose. Jesus está falando e o Paulo está repetindo para nós que a mudança que tem que haver em nós é a mudança que houve em Cristo. Nós temos que ser semelhantes a Cristo. Nós temos que ser semelhantes ao nosso Salvador. A nossa mente tem que ser uma mente santa, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Nós temos que ter uma mente, não uma mente moldada pelo mundo, mas uma mente moldada pela Palavra de Deus, pelo Espírito Santo, aplicando no meu coração a Palavra de Deus. Amém? Essa é a mente que temos que ter, essa é a mudança que temos que ter. Temos que ser transformados. As pessoas têm que nos conhecer pelo nosso testemunho, e não por aquilo que a gente fala. Porque tem muito crente que parece camaleão. Ele, de acordo com o ambiente, ele muda. Nós não podemos mudar, nós temos que ser um só. Amém? Amém. Você está na sua casa? Você é crente em Jesus. Você foi para a faculdade? Lá você é crente em Jesus. Você foi para a escola? Lá você é crente em Jesus. Você está no lazer? Lá você é crente em Jesus. Amém? Amém? Ou você deixa de ser? De acordo com o lugar que você está, aqui é outro ambiente, eu tenho que mudar. Não. Você é um só. E essa transformação, ela precisa acontecer. Por isso, o apóstolo Paulo, ele diz que nós temos que ser transformados, moldados pelo Espírito Santo e pelo Senhor. Só Ele pode fazer isso por nós. Não parte de mim, não é algo natural. É Deus quem muda. É Deus quem transforma. É Ele que faz essa mudança na nossa vida. Por isso que a Bíblia fala, é uma palavra que eu acho assim, umas mais difíceis, umas mais importantes, pelo menos para a vida de uma família. Quando o apóstolo Paulo diz: maridos, amai a vossas esposas como Cristo amou a igreja. E a palavra ali, amar, é ágape. É um amor que ultrapassa a lógica humana. É um amor que ultrapassa toda a natureza. Mas um crente em Jesus, salvo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, tem essa mente transformada e consegue amar a esse ponto de dar a vida pela esposa. Você está na linha vermelha, está acontecendo um tiroteio, você está com a tua sogra e com a sua esposa. O que você faz? Você bota a sua esposa para trás de você e a sogra como escudo. Pastor Pedro gostou da ideia. Deus muda a nossa mente. Amém? Amém. Você tem a mente de Cristo? Amém. 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 Vamos ficar de pé? Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor por esse momento? Pedir que o Espírito Santo possa aplicar essa palavra ao seu coração. Eu creio que não falamos nada novo aqui. Nada que o pastor Gilmar já tenha pregado aqui várias vezes. Talvez não dessa forma, mas várias outras maneiras. Mas a palavra é a mesma. Porque a palavra é a mesma. A mensagem é a mesma. É a mensagem, é a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, rendemos de graças, te louvamos. Porque o Senhor, como diz a tua palavra, o Senhor transforma. O Senhor molda, melhor dizendo, a nossa mente, molda o nosso coração. Senhor, para que nós não sejamos moldados de acordo com este mundo, mas sermos moldados pela tua palavra, que transforma. Para que possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade tua, Senhor, na nossa vida. Nós temos que ter a mente de Cristo. Temos que ter um coração transformado pelo poder do Evangelho e ter uma vida santa na tua presença. Por isso eu quero te pedir em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha abençoar esta igreja. Venha abençoar a vida do pastor Gilmar, seu ministério e toda a sua família. E cada um de nós aqui, Senhor, sejamos
tomados e moldados pela tua glória e pela tua graça, mediante o teu Espírito Santo aplicando, Senhor, ao nosso coração a tua palavra. Assim oramos a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém.